Agora eu quero conversar com você aí de casa sobre um testemunho muito bonito que, inclusive, chegou aqui pra gente através de uma carta. Às vezes, a fé, ela nasce justamente no meio da dor, em meio ao luto, ao medo e às incertezas da vida. Muitas pessoas encontram no Pai Eterno a força para continuar. E é justamente uma história assim que a gente vai conhecer agora. A Suzete veio de Serafina Correia, lá no Rio Grande do Sul, para a Trindade, para pagar uma promessa feita ao Pai Eterno durante o tratamento de um câncer de medula. Em meio à quimioterapia, ao transplante e aos momentos mais difíceis, ela encontrou na novena dos Filhos do Pai Eterno um caminho de esperança e confiança. Ela hoje, então, vive uma vida estável e chega aqui à casa do Pai para agradecer pelo que ela chama de milagre. Ela está aqui para tomar esse café comigo. Que prazer recebê-la hoje. Prazer, bom dia, viu? Meu, bom dia. Pode ficar à vontade aí. Eu vou sentar aqui para a gente tomar aqui o nosso café e eu quero conhecer melhor a sua história. Está aqui pela primeira vez no santuário. Pela primeira vez, é isso mesmo. E como que começou sua história com a devoção ao Divino Pai Eterno? Então, começou em 2021, quando eu perdi a minha mãe também por um câncer de fígado. 4 meses após, eu comecei a sentir fortes dores no meu ombro, na escápula, aqui na região do ombro. Depois de várias consultas, exames e tal, eu fui diagnosticada com mieloma múltiplo. É um tipo de câncer na medula do osso que ele não tem cura. Mas sim, graças a Deus, hoje com a evolução da medicina e com as graças do Divino Pai Eterno, né? Ele que ilumina os nossos médicos, as nossas médicas para nos ajudar, né? Também, conseguimos estabilizar ele. Então, hoje ele está comigo, é uma doença que vai estar comigo para sempre, né? Mas que o Divino Pai Eterno me concedeu esse milagre de poder ter uma vida normal, trabalhar, sair, né? Estar aqui hoje, agradecendo muito a Ele. E assim, estou vivendo, né? Estou indo agora. E você perdeu a mãe, poucos meses depois, então, teve esse diagnóstico, muito pouco tempo, né, para tanta informação. Como que foi para você isso e qual foi o papel do Divino Pai Eterno, o papel da fé nesse momento? Foi muito difícil, porque, digamos assim, a gente não tinha conseguido viver o luto da mãe. E a nossa família continuou, digamos assim, com uma história parecida. E você, hoje em dia, receber a notícia que você está com câncer já é uma notícia, né, um diagnóstico muito, muito ruim. Você passa um filme na cabeça da gente, nossa, choque, né? É um choque, eu vou morrer, né? Tanto que quando eu perguntei para minha médica se esse câncer tinha cura ou não, e ela me disse que não, eu automaticamente passou um filme na minha frente, todo o sofrimento da minha mãe, porque a minha mãe tinha muita dor. E eu achei que ela já estivesse me chamando para fazer companhia para ela, sabe? Então foi muito difícil para mim. E como que é hoje? Qual que é a sua perspectiva hoje? Qual que é o papel da fé na sua vida, no seu tratamento? Como que você sente essa presença do Pai na sua trajetória, nos desafios que eu imagino que não sejam poucos também? Isso. Então, desde o início do meu tratamento, na própria quimioterapia, eu não tive muitas reações adversas. Eu consegui fazer o meu tratamento sem nenhuma interrupção. Ele deu certo desde o começo. E não teve, digamos assim, percalços nenhum. Ele foi desde o começo até o fim. Tudo que tinha que acontecer, aconteceu. Ele respondeu dentro do que do esperado. E o segundo
digamos assim, a segunda bênção que eu recebi dele, né, foi que eu, mesmo em meio a essa turbulência toda, eu olhava para o meu lado e eu dizia, mas existem pessoas que estão numa situação mais grave que eu, certo? E eu não podia deixar de também pensar na minha família. O meu pai tinha acabado de perder a esposa. Fazer ele passar por esse sentimento, essa dor de perder uma filha também. Então eu me apeguei muito ao Divino Pai Eterno para que ele me desse essas bênçãos de eu conseguir fazer o tratamento exatamente como tinha que ser, exatamente como ele fez e ele me deu esse tratamento. E ele vem cuidando de você muito bem, que eu tô te vendo aqui bem alto astral, sorridente, desde a hora que a gente se encontrou ali fora. Isso, ele tá me cuidando muito bem. Que maravilha. E a novena dos Filhos do Pai Eterno foi importante para você? Foi, ela faz parte da minha vida, então, desde que eu fui diagnosticada, né, eu descobri com a novena do Divino Pai Eterno e até hoje eu faço com muita fé. Que coisa boa, viu? Olha, eu fico muito feliz por isso. TV Pai Eterno fez agora 7 anos de história, né? E aí, ouvir um testemunho como esse, né, Rodolfo? A gente sente que faz sentido o que a gente está fazendo, porque a emissora que chega até as pessoas e é capaz de fazer isso, né? Como a novena faz de transformar vidas, dar força para quem está sofrendo, porque a gente fica de cá, muitas vezes a gente não está vendo as pessoas que estão do outro lado, né? Não tem noção do que está passando na vida do devoto, do romeiro ali. E esse contato é importante. Muito importante, viu? Então, assim, a gente agradece o testemunho, porque isso também fortifica a nossa fé, sabe? É sinal, porque às vezes nós somos humanos, então tem hora que a nossa fé também ela dá uma enfraquecida. A chama da nossa fé ela vai apagando um pouquinho, mas tendo um testemunho tão bonito, tão grandioso como o seu, faz com que a nossa fé engrandeça cada vez mais e nos deixe mais forte para poder continuar evangelizando, que isso é um trabalho muito pesado. Por isso que a gente sempre pede. A gente reza daqui por vocês, mas a gente pede que vocês rezem por nós também. Né? E o principal motivo, né, da gente contar testemunhos aqui na TV, lá na internet, pela carta também, sempre na carta vai um testemunho. É justamente isso que você falou, né, que a história de uma pessoa fortalece a fé de outras pessoas. É verdade. Tantas pessoas estão assistindo a gente agora, tendo o seu testemunho como exemplo agora. Talvez que tenha acabado de receber um diagnóstico também. Também, ou seja, vão mergulhar nessa fé profunda agora e com toda a certeza que o Pai Eterno vai fazer o que é melhor. É isso. E aí vocês estavam me contando, eu digo vocês porque ela está acompanhada da irmã, né, que está ali. Como que você sentiu o coração quando pisou aqui no santuário pela primeira vez? Nossa, foi muita emoção. Porque, eu consegui vir até aqui, era um desejo que eu tinha, uma promessa que eu tinha feito para mim mesma, né? Além para o Divino Pai Eterno, de que se ele conseguisse se ele me desse essa graça, né? De eu conseguir vir até aqui, eu viria, com certeza, para pagar a minha promessa e para dar esse testemunho para as pessoas. Porque, na verdade, o que me motiva a dar esse testemunho a isso é mostrar para as pessoas que realmente, se Ele quer, se Deus quer, não existe o que atrapalhe, o que impeça da gente ter uma vida normal, né? E Ele me deu esse milagre, eu digo um milagre, porque realmente você conviver com uma doença que a qualquer hora, digamos assim, pode ligar um botãozinho ali e voltar, aparecer de novo, né? Passar por tudo aquilo de novo. E graças na minha última consulta com a minha hematologista, ela me comunicou que provavelmente, pelo tempo que já passou,
esse câncer não tenha recidiva. Ele continue estável. Então, é mais um milagre que eu atribuo, sim, junto com a medicina, mas principalmente ao Divino Pai Eterno. É isso, ele capacita inclusive os médicos, né, para cuidar da gente. E que bom que você está aqui hoje para contar essa história, que fez essa força para vir até o santuário. Sei que não é fácil, né? Você estava me contando que trabalha, então tem que ser uma viagem mais rápida, mas que bom que você conseguiu vir, viu? Muito feliz de conhecer você, conhecer sua história. E eu vi que você carrega um tercinho aí muito bonito junto com você. O que ele significa na sua vida? Esse terço significa toda a minha fé ao Divino Pai Eterno. Esse terço veio até mim através do grupo de oração das mulheres do terço que a gente tem lá na paróquia de Serafina Corrêa, tá? Ao qual me acolheram muito bem, até quero agradecer muito a elas. E a nossa colega, se me permite dizer o nome, a Dulce, ela faz esses trabalhos maravilhosos. E através dela eu conheci o trabalho dela, então eu pedi para ela fazer esse terço para mim, personalizado. Ela foi buscar a imagem do Divino Pai Eterno, então eu trouxe ele para ter uma bênção especial daqui, do Santuário do Divino Pai Eterno. Hoje recebendo convidados especiais, Rodolfo, entre os convidados especiais. Olha. Ainda é especial, tá aqui uma vez na semana. Ué, uma vez na semana não precisa ser, né? Se tivesse todo dia, já tinha parado com essa característica especial. Ah, então tá bom. E eu tô aqui também com a Suzete, que hoje, diretamente lá do Rio Grande do Sul, tá aqui na casa do Pai Eterno, veio conhecer o santuário, veio pagar uma promessa e tá feliz de estar aqui. Oh, muito feliz, é muito, muito gratificante, muito emocionante. E você lembra qual que foi a primeira coisa que você falou para Deus quando chegou aqui no santuário? Só gratidão. Agradeci muito, 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 muito agradecida. E a gente está aqui na sexta-feira com música, né? A gente traz música aqui no programa na sexta-feira, geralmente. E a música ajuda a gente a rezar, né? Como que é lá na sua comunidade, lá no Rio Grande do Sul? Como que você vive a sua fé? E a música, ela faz diferença para você? Você gosta? Gosto. Na verdade, a minha fé melhorou muito depois do que eu passei. Me ensinou muito, me aproximou mais da igreja. Eu fui acolhida por esse grupo do Terço das Mulheres. Estou participando, ajudando no que eu consigo. Então, me aproximei muito mais. Maravilha. Rodolfo, vamos cantar? Que música que vem à sua cabeça aí quando a gente ouve um testemunho como esse, um testemunho de fé, um testemunho de cura? Ou assim, ó. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu posso falar e tu podes me ouvir. Jesus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. A gente fala e ele pode nos ouvir. Às vezes a gente se esquece disso, né? Porque a gente não escuta a resposta imediatamente como a gente gostaria, né? E aí a gente esquece disso. Esquece disso e pensa que Deus está longe da gente. Não está, não. Tá Está preparando o caminho para as bênçãos que vão vir. E ele estava te escutando. Você acredita nisso? Acredito. E ele nos carrega, na verdade, quando a gente pensa que ele está longe de nós, ele está nos carregando nos braços. Certamente. Você falou que reconhece vários milagres, né, do Pai Eterno na sua vida. E é difícil para a gente, muitas vezes, reconhecer que o que acontece com a gente é milagre. A gente pode pensar agora, todo mundo que está em casa, pensar em pequenos milagres que acontecem todos os dias na nossa vida, né? Você testemunhou um milagre muito grandioso,
na sua vida. E hoje, como que está sendo para você? Veio só para agradecer? Veio para fazer algum pedido especial também? Você confia que o Pai Eterno está escutando os seus pedidos? Com certeza Ele ouve. Eu vim para agradecer, claro, mas também para pedir que Ele continue me atendendo os meus pedidos e que Ele, um dos meus pedidos agora, né, que Ele continue me dando esse milagre, essa bênção de poder ter essa vida normal mesmo com o mieloma, né? E quem sabe ele não ilumine a medicina, algum cientista, algum médico para encontrar a cura desse câncer, né? Porque não sou só eu, mas com certeza existem milhares de pessoas por aí que podem, inclusive, ter o mesmo câncer que eu, tá convivendo com ele ou não teve o mesmo milagre na vida dele. É isso, né? Que Ele abençoe e que a gente se lembre também de pedir pelos outros, né? Exatamente, isso mesmo. Antes da gente finalizar aqui o Santo Café, agora já são 8h56, a dona Rita está lá em Manaus acompanhando a nossa programação. Ela disse assim, ó, adoro as conversas de vocês, as conversas com os padres também, me ajudam a entender melhor o Evangelho. Obrigado, viu, Rita, pelo carinho. Abraço também para o Sérgio, que está em Florianópolis. E para a Celeste, que nos acompanha lá de Uberlândia, que faz questão de sempre mandar a mensagem dela. E a Patrícia, que está lá em Recife, acompanhando a gente, diz que está nos assistindo no trabalho. Deve poder, né? Lá no trabalho dela deve poder ficar com a televisão, né? Obrigado pelo carinho de todo mundo aí que está sintonizado com a gente. Eu me despeço de você. Obrigado, viu? Foi um prazer conhecê-la. O prazer foi meu. Obrigada pela oportunidade.